Gente, vocês não vão acreditar. Eu gravei todo o processo de costura desses miolos. Tenho 3 aqui, né? Em papéis diferentes. Esse aqui é o sulfite, esse aqui é o Book Pollen de 75 gramas e esse aqui é o Pollen Bold de 90 de gramatura. E eu utilizei esse equipamento aqui, que é para manter as minhas mãos livres enquanto eu tô fazendo, né? Enquanto eu tô mexendo aqui. Você coloca o celular aqui, encaixa aqui e ele grava em POV, que é na perspectiva da pessoa, né? E assim eu fico com as mãos livres. Aqui eu tô só com uma mão livre, a outra eu tô segurando o celular. Acontece que a câmera ela tava exatamente encaixada nessa posição assim, ó. Tô mostrando por trás. Mas ela tava encaixada assim na horizontal e a câmera ela fica desse lado aqui. Eu não tinha reparado. Eu perdi toda essa gravação, gente. Eu não tinha reparado, porque eu não tinha visto os vídeos que eu estava gravando, que tava saindo desse jeito aqui, gravando, tipo, desse lado, enquanto eu tava fazendo as coisas aqui. Tava fazendo aqui e tava gravando meio que desse lado. E saiu tudo assim, tudo fora do enquadramento. Perdi todo aquele conteúdo, gente, meu. Mas tudo bem, porque eu vou fazer mais desse aqui. Tem bastante para fazer, então eu vou estar gravando novamente e mostrando para vocês todo esse processo de costura. E eu estou numa outra fase agora de fazer o corte. Então, ontem à noite eu cortei aqui esse miolo, eu cortei esse lado aqui. Vocês estão vendo que ele tá todo picotado assim, né? Isso aqui é um miolo inteiro, tá? Mas ele tá dividido em 4 partes. Esses aqui, eles saíram errados, porque foi costurado tudo junto. Por que que eu falo que saiu errado? Se vocês vão entender. Aqui do lado, eu comprei uma guilhotina. Essa é a minha guilhotina e eu tô tentando me adaptar com ela ainda. Eu confesso que eu me atrapalhei muito nas primeiras vezes que eu fui cortar. Porque esse aqui eu já cortei ali. E saiu, gente, muito errado. Muito errado. A primeira edição que eu cortei, olha aqui, ó. Isso porque tá sem costura, né? Mas eu tenho como ajustar. Eu fiz assim justamente pra eu ter mais liberdade pra ajustar na hora que eu for colar aqui. É pra 400 folhas. Só que não sai muito legal, não sai bom. Então, pra mim, eu acho que a capacidade dela não é 400. O que que eu fiz? Como eu já tinha costurado tudo e não era pra fazer assim, porque eu sei que ele não vai aguentar cortar tudo de uma vez, eu geralmente dividi aqui. A primeira edição desse aqui que eu fiz, eu dividi dessa forma, eu costurei em 2 pedaços. Mas saiu errado, eu não conseguia acertar de jeito nenhum o corte. Eu ia cortando, quase que tirava fora. Eu cortei tanto que eu quase cheguei no texto. E saiu tudo torto, gente. Eu tentei utilizar essa parte aqui da guia, né? Tentei colocar tudo certinho, bonitinho. Não acertava de jeito nenhum. E aí eu tive problemas com esse, porque eu tinha costurado tudo junto. E aí o que que eu fiz? Eu tentava abrir ele assim, meio que no meio. E isso facilitou de eu não ter colado, até porque eu não queria colar, justamente porque eu tenho que fazer o refile desses lados aqui também. E se eu for colocar na guilhotina depois de colar, vai passar cola na lâmina, mesmo que essa cola esteja seca, pode danificar a lâmina, né? Então eu não colei antes, justamente por isso. Também é um dos motivos. E aí eu dividi assim. Tentei dividir assim, colocando dessa forma. Com uma mão é muito difícil fazer as coisas, por isso que eu comprei aquele treco lá, mas não tô conseguindo gravar com ele também. Tem que treinar um pouquinho. E aí eu fiz assim, coloquei ali na lâmina e fui cortando. Aí cortei o outro pedaço, tentei ajustar de uma forma que ficasse exatamente igual pros 2 lados, né? Mas foi um sacrifício ali também.
Esse aqui também foi um sacrifício de fazer. Aí o que que eu pensei com esse aqui? Eu vou dividir em mais partes, porque ele mastigava o papel às vezes. Tinha um sacrifício tremendo de mexer com isso aqui. Até que eu aprendi em um vídeo, a moça falando que isso aqui, no caso, eu achava que eu apertava bem. Mas não, né? Eu acho que eu não apertava bem isso aqui. Porque ele tinha um problema que ela mencionou, que essa ponta, ela ficava meio que encurvada. Era uma coisa que acontecia que eu não tava entendendo por quê. E ela falou para apertar muito, mas muito bem essa parte aqui, apertar mesmo, que daí ele vai cortar reto. Eu fiz assim e deu certo. Dessa vez eu consegui acertar o corte. Ficou retinho, certinho. E aí eu dividi em 4 assim, porque aí eu vou conseguir ter mais precisão no corte, né? E quando eu dividi assim, ele cortou com muita facilidade essa quantidade de papel. Mas se eu colocar mais, se for assim, ele já não corta fácil. Ele tem dificuldade de cortar. Não sei se essa lâmina veio já não muito afiada pra mim, né? É nova, é um equipamento novo, mas ainda tô aprendendo a mexer com ela. Aqui eu tenho sobra dos papéis que eu cortei, né? E essa sobra, eu amasso ele, eu não jogo fora, tá? Eu não jogo no lixo. Eu amasso ele bem e eu deixo ele desse jeitinho aqui, ó, todo amassadinho. Eu pensei em usar isso aqui para preencher os espaços da caixa que eu vou mandar, os livros. Eu tenho um pedacinho de plástico bolha, só que eu tava achando interessante colocar isso aqui para preencher, sabe, a caixa. Eu acho que é uma utilidade bacana, né? Você não precisa ficar comprando coisas para preencher a caixa ali, proteger. Esse aqui ele já preenche, e é uma sobra que sempre vai ter aí para quem mexe com papelaria, né? Se tem muito corte de papel, então é uma dica aí para não jogar fora, né? Faz isso e envia nos seus materiais aí junto para proteger. Fica até mais bonitinho, né? Um acabamento, parece palha. O que que eu faço? Eu coloco tudo dentro de uma sacola aqui. Ali tem mais, ó. Eu não misturo com papel branco. Aqui tem só papel amarelado. Então agora aqui eu vou cortar com vocês essas duas partes, que precisa refilar a parte de cima e a parte de baixo. Eu tô fazendo meio que um gabarito, um teste, eu vou estar cortando essa folha. Eu marquei ali, ó, e marquei embaixo também. Essa folha já tá no tamanho final que eu quero que fique o livro. Então, aqui, ó, você vê que ela tá certinho. Mas precisa ajustar, ainda refilar a parte de cima e a parte de baixo. Nesse aqui, né? E aí eu tô usando essa folha porque eu vou fazer o corte ali. E vou ter uma base, mais ou menos, da onde eu vou encaixar esse papel. Vocês vão ver, vão entender o que que eu vou fazer. Então, cortei o papel, mas eu não vou tirar daqui ainda. Porque eu vou ter que fazer o corte primeiro de um lado e depois eu faço o corte do outro. Eu não ajustei o papel para ele encaixar aqui. Eu deveria ter feito isso, né? Até porque eu não uso esse guia
Não uso ele muito. Ele parece que não funciona direito. Eu vou descer a lâmina agora. E vou colocar esse lado que eu cortei pra cá, pra ela bater na lâmina. Ó, tá exatamente no lugar. E aí, vou encostar aqui, pra encostar nessa base de cima. Então, ele vai encaixar lá, assim. Aqui tá sem o corte. Ele vai encaixar desse lado. E aí, vai ficar bem certinho aqui desse outro lado, pra ele fazer o corte aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer... deixa eu pegar aqui o papel. É colocar esse papel em cima, que eu usei pro corte. Porque eu vou apertar bem lá. E eu não quero que o meu miolo, ele amasse ou fique com marcas, né? Com algum tipo de sinal. Aqui, isso aqui é uma caixinha de lâminas, ó. Só porque é uma caixinha e eu consigo, pra que eu não coloque o dedo aqui, entendeu? Pode ser um pouco arriscado, porque essa lâmina, ela não vai descer, ela tá bem firme. Mas eu posso bater o dedo na hora que eu levantar. Estão vendo ali que ele tá meio torto, tá vendo? Então, o que que eu faço aqui? Na hora que eu coloco ali, né, ele desalinha, normal. Eu vou empurrando essas folhas até ele bater lá. Eu não coloco o dedo aqui pra puxar as folhas, eu empurro o que tá aqui dentro, só pra ele cair, pra não correr o risco, né, novamente, de colocar o dedo ali. E agora aqui é só cortar os outros que faltam. Né, falta tirar um pedacinho desses, o mesmo. Eu vou seguir aqui agora e cortar os outros. E o próximo vídeo eu vou estar gravando a parte da colagem.